Em dose dupla começando, sejam muito bem-vindas, mulheres transformadas, intencionais e posicionadas desse podcast. Eu me chamo Tatiane Betial. E eu sou Michele Carvalho, e como mulheres completamente diferentes, nós estamos aqui, mulher, com um único propósito, que é transformar a tua vida, né? E hoje nós temos, algo muito especial nesse episódio. Porém, entretanto, todavia, se tu ainda não curtiu, curte e se inscreve, comenta, mulher intencional, e já compartilha com o maior número de mulheres possíveis. Para quê, Vichy? Para que mais vidas sejam tão transformadas quanto a tua, né? Porque a gente crê que pela fé você já é uma mulher transformada. E então, hoje, nós damos sequência, no nosso episódio de intencionalidade. E é óbvio que a gente trouxe uma mulher extremamente intencional, que tem nos influenciado de forma muito positiva. Ela é... Eu sou suspeita em falar, na verdade, porque, assim, o pai nos aproximou de uma forma tão intensa e estratégica que é difícil de falar dela, E uma forma estreita também, não poderia ser diferente. Tanto eu quanto a Michi, a gente acredita muito, e a gente tem falado isso nos últimos dias sobre o princípio da honra. Exato. De honrar as pessoas que estão próximas, que caminham conosco. E ela é uma mulher assim que está há pouco tempo na minha vida, está mais tempo na tua vida, Michi? Mas assim, que me inspira. Ela tem conversas profundas com o Espírito Santo. O Espírito Santo é best dela, Eu vejo ela falando, meu Deus, eu preciso chegar nesse nível. Ela é uma verdadeira mulher intencional, Michi? Ela é. E é muito lindo tudo aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Muitas vezes a gente cruza com algumas pessoas e a gente não faz nem ideia que em algum momento essas pessoas farão parte da nossa jornada, da nossa caminhada, A gente não faz nem ideia da caixinha de surpresas que é essa pessoa, que são as pessoas que o Senhor coloca na nossa jornada. E a gente, assim, está falando de quem, minha gente? Da melhor videomaker de Bento Gonçalves, da Bia! Que já tá chorando. Então a gente a nossa produção já conseguiu, os lencinhos. É pra isso, amiga? Já tá chorando. Mas é isso, A gente que tem um coração quebrantado, a gente não consegue conter as lágrimas que saem do lado esquerdo, do lado direito e tudo quanto é lado. Mas é isso, muito obrigada pelo convite, eu me sinto honrada. Amém. Porque nós somos instrumentos do Pai, Quem somos nós sem a presença do nosso Pai? E eu falei que eu não ia mas já estou aqui, nos bastidores aqui, a gente antes de iniciar, a gente falou, hoje a gente não vai chorar, mas já tem aquele sentimento de que com certeza o Espírito Santo vai transbordar, A gente crê nisso, e através da tua vida, através das nossas vidas, cremos, que mulheres serão alcançadas através aí do teu testemunho. O ambiente também, ele dita muito o ritmo, das coisas. Até na escola profética lá de Samuel, até os guardas profetizavam por conta do ambiente. Então, o ambiente onde a gente está, ele dita o ritmo das coisas. Então, eu creio muito nisso, assim. Porque se tá escrito, porque é verdade. É verdade. Exato, é uma verdade absoluta, Amiga, conta um pouquinho pra nós. Quem é a Bia? A Bia é a princesinha do pai. Eu sou a filha do rei. Então eu chamo as meninas de princesas porque elas são filhas do rei. Já é uma forma também de profetizar isso, Então, sim, é uma pessoa que teve uma caminhada um pouco diferente, Já tocava bateria na igreja sem ter confessado a Jesus, Não tinha o conhecimento que a confissão deveria ser feita, Mas, resumindo, eu sou a princesinha do meu pai. Amém. A Bia é casada, Fala um pouquinho mais. Eu sou casada, desde 2014, com um príncipe maravilhoso. Direcionado pelo pai, Então, glória a Deus, o casamento é a melhor fase da minha vida. Amém. Assim, amém. Ser casado, para quem ainda não é casado, é uma bênção, Isso aí, a gente profetiza sobre a tua vida, amiga. Quando esse episódio for lançado, teu noivo já estará ao seu lado. Amém. Gente, esse episódio será lançado com muita brevidade, vocês não estão entendendo.
Mas pela fé a gente crê. A gente crê, né? Amém. Profetizado já, em nome de Jesus. Um varão abençoado. Amém. E amiga, quem você era antes de conhecer Jesus? Antes de conhecer Jesus, eu era alcoólatra, né? Carregava muitas maldições que eu achava que eram normais, como a mentira, por exemplo, né? Eu cresci vendo pessoas mentindo e eu achava que aquilo era normal. E eu criava mentiras porque eu queria que a minha vida fosse mais divertida. Então eram mentiras absurdas, assim, sabe? Então, até eu entender que isso era errado, né? Eu tive que vir para Cristo, tive que aprender muito, apanhei muito nesse sentido, né? Bati muito a cabeça na parede, porque a gente tem formas de aprender, né? Então, eu aprendi realmente na prática, errando bastante, né? E a mentira, ela veio na minha vida desde pequena, então eu achava que era normal, né? E era que tu conhecia, né? E era muito nítido e descarado, porque quem mente acredita na própria mentira. E consegue vender a própria mentira. Exatamente. Né? Então a gente chega a acreditar naquilo que a gente está falando, sabe? Tanto que a mentira, ela tem um pai, né? Exato. Né? Então, assim, pra ver como é algo muito sutil e tu vai te enredando, sabe? Então, até eu me libertar disso foi um processo, né? Quando eu conheci a Cristo e entendi que Cristo é a verdade, aí a partir dali foi difícil, porque eu já era casada. Quando eu cheguei pro Thiago, eu falei assim, eu disse, olha amor, eu preciso conversar contigo, eu sou uma mentirosa. Foi um momento muito difícil pra mim, porque quando a gente confessa o nosso pecado, não só pra Cristo, mas pra quem realmente a gente feriu mais, que no caso foi o meu esposo, né? Não menti contra ele, mas falava coisas assim. Mentia pra ele. Né? E ele, assim, sendo meu esposo, ele acreditava, e eu acreditava junto com ele, né? No que eu tava falando. Então foi muito difícil pra mim, mas foi libertador, sabe? E conta pra nós como que foi essa caminhada. Quanto tempo que tu conhece a Cristo? Como que foi essa caminhada? A caminhada foi... eu fui pra igreja quando eu tinha uns 17 anos. Eu ia pro baile, que eu dançava muito, né? Então eu ia pro baile e aí teve uma colega que falou assim, olha, minha mãe tá me obrigando a ir no grupo de jovens antes de eu sair contigo. Daí eu falei assim, eu vou contigo, né? Eu me convidando, eu vou contigo e depois dali a gente vai, porque eu era católica, minha família inteira, né, veio do catolicismo. Então, pra mim, grupo de jovens era da igreja católica. Então, assim, pra mim, eu ia na igreja onde eu já ia, né? E eu acabei indo num lugar completamente diferente. Quando eu cheguei lá, eu vi que realmente, assim, tem algo diferente aqui que pode me ajudar na minha caminhada. Claro que na época era um pensamento um pouco diferente do que eu tô falando agora, né? Sim. Era bem mais cru, mas naquele momento eu pensei, tem algo diferente aqui. E naquele dia eu não fui pro baile, parecia que estava alguma coisa que estava errada, sabe? E nem ela foi, então ela foi pra casa, eu fui pra minha casa e a partir dali eu não deixei mais de ir. Né? Então nunca houve assim, um convite, vamos lá na nossa igreja, né? Eu sempre fui muito metida, então eu falei, não, eu vou contigo e depois de lá a gente vai. E lá eu comecei a ir, né, na igreja, eu era junta com um rapaz, né, na época, e eu comecei a ir na igreja e tudo mais, comecei a conhecer um pouco sobre o que era o evangelho, né, mas no fim, acabei sendo perseguida dentro da igreja, uma porque eu não conhecia a palavra, outra porque eu era muito novinha, então novinha, bonitinha, não sei o que, toda chuchuzinha, então o pessoal já tem um certo preconceito, né, então ali foi uma caminhada bem difícil, assim, até quando eu comecei a namorar com o Thiago, eu falei pra ele, tem certeza que tu quer namorar comigo porque tu vai ser perseguido? Ele falou, não, imagina, até parece. Aí no fim, ele falou, não, realmente, não sei o que tu tem, mas a galera persegue de algum jeito, né? Então, foi bem difícil, porque por 3 anos eu fiquei na igreja, por 3 anos, e aí eu tocava bateria, né? Na época eu namorava com o filho do pastor, e eu nunca tinha feito a confissão, né? Então, quando a gente faz a confissão, a gente se torna filho, enquanto isso a gente só fica ali pairando. E tu não tinha recebido nenhum tipo de instrução, assim, sobre isso? Ou é porque tu não sentia desejo, enfim? Não, eu nunca fui discipulada pra isso. Sim. Então, me faltou conhecimento, né, e pessoas que pudessem me ensinar sobre isso.
Sim. Né? Então, por isso que é importante tu estar perto de pessoas que te aproximam de Deus. Sim. Porque eu não ficava perto dessas pessoas, né? Então, até na época, na igreja onde eu congregava, teve uma situação bem chata, né? Enfim, na questão até de coisas que a gente sabe que acontecem. Então, eu fui aceitar a Cristo, eu já estava namorando com meu marido, né? E a gente foi na casa de um casal abençoado que eles congregavam ali, depois foram congregar em outro lugar. E lá a gente estava conversando e aí o homem falou pra mim, né? Ele falou pra mim assim, porque, né, como é importante, né, a gente confessar Cristo e tal. Eu falei, como assim confessar Cristo? E aí eu consegui entender ali, naquele momento a gente estava nós 4 ali, a gente fez uma oração, foi muito maravilhoso. E ali eu confessei a Cristo. E isso depois de 3 anos na igreja, já tocando bateria em cima do altar. Meu Deus. Né? Então a importância da instrução, a importância de estar perto de pessoas que te levam a Cristo, que consigam te instruir de forma, né, verdadeira. E aí entra um exemplo, né, que é aquilo que tu mencionou já, que nós só nos tornamos realmente filhos a partir do momento em que a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, né? Então, estar dentro da igreja nem sempre vai ser um sinônimo de você ser filha de Deus, né? Porque o foco é o quê, né? O foco é Cristo. O foco exatamente. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Então, enquanto a gente não tem Jesus como nosso único e suficiente Salvador, que nós não confessarmos com os nossos lábios e a gente crê de todo o nosso coração, a gente não se torna filho. Porque não tem gera como. Mudança, né? Exatamente. E o Tiago, nessa época, quando tu conheceu ele, né? Ele era cristão, ele era católico, ele... eu conheci, meus olhos brilham, né? Porque ele é o príncipe da minha vida também, né? É o amor da minha vida. O Tiago, eu conheci ele na igreja, né? No grupo de jovens, inclusive acho que foi até no primeiro dia que eu fui. Ele tocava violão na igreja e namorava com a filha do diácono, né? Da igreja, né? Então... Ele foi assim, um dos únicos que chegou perto de mim e falou assim, né, tu toca alguma coisa assim? Daí ele pegou e deu o violão na minha mão. Na época eu tinha aprendido a tocar violão assim, 4 ou 5 notas dentro de violão. E daí eu toquei uma música do mundo na igreja. Eu falei assim, olha, eu cheguei agora, eu não conheço, não sei. E aí ele falou assim, então pega o violão. Ele me deu o violão, eu falei assim, olha, eu só sei o sol, que acho que é JPET, né? Só sei o sol e é isso que eu sei, tá tudo certo. Não, toca, eu quero saber. Daí ele, toquei ali, ele, legal, você tá aprendendo e tal. Então a gente começou a conversar ali. E aí, eu acho que já era junto ainda com uma outra pessoa. E aí ali ele, enfim, depois de um certo tempo, 1 ano depois, eu acho que foi, eu já tava namorando com o filho do pastor. E ele chegou lá em casa, nós éramos muito amigos. Ele chegou lá em casa, né, e falou assim, tô solteiro. Tô solteiro. Tô na área. Eu falei, amém, né? Amém. Eu falei pra ele, tudo certo, né? Daí a gente pegou e saiu de moto e tal. E aí uns dias depois, né, um tempo depois, a gente foi sair, nós todos andávamos de moto, né? Na época, o nosso grupo. E aí o Thiago se acidentou de moto, né? E ali no que ele se acidentou, ele caiu desmaiado, assim, da forma que ele bateu, era pra ele ter morrido, sabe? E é algo muito engraçado, quando é propósito do nosso Pai, hoje eu entendo muito isso, o porquê que eu senti naquele momento, né, aquilo que eu senti. Quando eu vi ele no chão caído, parecia que um pedaço de mim, e nós éramos amigos, e eu namorava com o filho do pastor na época, parecia que um pedaço de mim tava ali no chão, sabe? E eu não sei explicar, eu não sei dizer como que eu senti aquilo. Me deu um desespero, assim, parecia assim que era minha metade tava ali, sabe? Então, eu peguei e falei assim, olha, eu vou subir na ambulância. Na hora eu virei, assim, a presidente do ambiente, né? Comecei a mandar em todo mundo, porque... Isso é bem normal. Comecei a mandar em todo mundo, ó, pega essa... A moto dele ficou 100% destruída, assim, né? E ele teve só um arranhão aqui e um arranhãozinho ali, tá tudo certo, né? Os anjos foram a favor dele ali. Então eu fui lá pro hospital, eu fui na ambulância, daí até na época, o meu namorado na época falou assim, olha... Tu vai com ele, eu falei, vou sim, tu vai pegar essa moto, bem mandona, assim, sabe? Falei, vai lá, não sei o que, e eu fui na ambulância com ele, não consegui encostar nele, porque era muito desesperador pra mim, e eu não entendia o porquê. Pra mim era uma amizade normal e tudo mais. Então, e ali ele se recuperou e tudo, ele ficou sem moto, né? E daí eu comecei a falar assim, pega o carro do teu pai, pro meu atual na época, pega o carro do teu pai, vamos lá,
pegamos o Thiago e vamos fazer alguma coisa com ele. Ele é teu amigo, eles eram melhores amigos na época. Ele é teu amigo, vamos lá e vamos fazer, vamos lá e tal. Então toda hora eu tava, né, ali, porque eu sabia que ele também ia ficar sozinho, né? Então eu muito compadecida. Mas a gente tava sempre ali. E aí no fim eu acabei, dia 3 de dezembro, me separei, né, da época. Me separei na época. E dia 3 de dezembro, e aí a gente começou a sair em 4, né? Nós estávamos na igreja, tudo bem certinho, a gente começou a sair em 4. Então eu ia com o Thiago na moto, que na época ele já tinha arrumado a moto, e aí ia 2 amigos nossos na outra moto. Aí no fim os outros 2 começaram a sair por conta, e aí começou a sair só eu e ele. A gente ia pra pizzaria, a gente ia pra balneário, a gente ia em tudo que é lugar. E naquela época o Thiago falou que ele não podia namorar e tava tudo certo. E aí eu comecei a dizer, quer saber, bonitinho, né? Bonitinho, né, e tal. E pensa que ainda não tinha confessado a Cristo, né? Não estava assim, não era filha ainda, né? Dá uns beijinhos, tá tudo certo, né? E aí no dia 28 de dezembro, a gente deu um beijo e tal. E aí no outro dia de manhã eu acordei, bom dia, minha nova namorada secreta. Eu falei, pronto, lascou, né? Não quero namorar. Né? E ele já chega assim, bom dia, minha nova namorada, já tava me intitulando namorado. Cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, olha só o que aconteceu. A mãe, te vira, né? Tu que arranja com tua cabeça, te vira. Então, em fevereiro, aí a gente tava mais junto ali, e aí em fevereiro eu fui conversar com a minha sogra, né? E eu falei pra ela, sentei na cama dela, eu falei assim, minha sogra, eu quero namorar com teu filho, sempre fui muito direta, muito objetiva. Quero namorar com teu filho e é isso, né? Daí ela falou, que bom, né? Até que enfim tu chegou, porque ela orou muito tempo para que quando fosse a esposa dele, ela ia sentir muita paz no coração e ia vir a confirmação para ela. E ela falou assim, até que enfim tu chegou, né? Foi muito, muito de Deus, assim. A gente tem um relacionamento muito abençoado. Eu e minha sogra, assim, ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa de Deus, assim, que veio para agregar muito na minha vida, sabe? Então, orem por uma sogra abençoada, tá? Que realmente vão te levar mais próximo do Pai, né? E é bíblico, né? Noemi e Ruth é bíblico, viu, gente? Esse negócio aí de que sogra, né, é uma cobra e tudo mais, é mentira do diabo. Verdade. Chega de spoiler, bicho. Chega de spoiler. Tá bom. Não, a minha sogra, assim, ela é um instrumento, né? Glória a Deus. Usada, assim, pelo meu pai pra agregar na minha vida. Então, muita coisa, assim, que eu aprendi, muitas situações que eu saí, né, foi por conta dela, assim. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida dela, uma pessoa, assim, maravilhosa, sabe? Mas, aí eu peguei, a gente começou a namorar e a gente foi conversar com o nosso pastor na época. E aí esse pastor na época falou assim, olha, eu vou deixar vocês de banco. Eu falei, mas por quê, né? Eu sempre fui muito direta e objetiva, né? E se eu preciso falar a verdade, eu chego e falo independente de quem seja, né? Depois que eu entendi que a verdade é a prioridade, né? E daí ele falou assim, olha, eu vou deixar vocês de banco porque uma irmã tal falou que viu vocês dois andando na praia de mão dada, né? E a total, eu falei, olha, a gente realmente estava andando na praia, mas nem de mão dada a gente estava, mas assim, se fosse de mão dada, e o que tem, né? Mas tudo bem. A gente não tava andando de mão dada, não, vou deixar vocês de banco, não sei o que, porque vocês fizeram. Eu falei, olha, pastor, pelo que o senhor ensina pra nós, quem acusa é o diabo, né? Sim. E assim, aí ele quis deixar a gente de banco e tal, aí no fim, nem sei mais como se sucedeu essa história depois, né? Porque já perdoei, tá tudo certo, e glória a Deus, né? E ele é uma bênção realmente ele foi uma bênção na nossa vida, né? É uma pessoa assim que a gente admira muito, até pela intimidade que ele tem com o nosso pai, né? É uma pessoa assim maravilhosa realmente. E aí, a partir dali, a gente começou a namorar e foi, sabe? E o Thiago, ele foi... Nós ficamos no período de namoro e noivado, nós ficamos praticamente 3 anos longe, né? A gente teve um namoro distante, um noivado distante. Deus e o início do casamento distante também, porque o Thiago, ele foi pra Curitiba pra estudar, pra fazer a prova, né? Como vocês sabem, né? O Thiago é militar, hoje ele é sargento do Exército, então ele estudou pra prova pra isso. Então ele ficou 1 ano em Curitiba, ficou meio ano em Blumenau, em Santa Catarina, e ficou mais 1 ano no Rio de Janeiro. Então a gente passou todo esse período longe realmente, então a gente não teve esse contato, o que foi muito bom, né? Porque a gente evitava algumas coisas também, né? Então foi bênção, assim.
E até fui morar com a minha sogra na época, enfim. É um mover do nosso pai, assim, na minha vida, assim, realmente para me aproximar cada vez mais dele, né? Então, o Thiago voltou do Rio de Janeiro na época, a gente casou, depois ele voltou de novo pro Rio de Janeiro, terminou lá a escola, e aí ele veio para Santa Catarina e a gente se mudou para Joinville. Né? Então essa meio que é a trajetória, assim, né? Mas eu não orei pelo meu marido hoje, né? Eu confesso, mas o meu marido orou por mim. Detalhes, ele orou por detalhes. Sim, ele orou por tudo. Ele orou porque ele queria uma esposa num perfil X, né? Corpo, cabelo, olhos, sorriso, tudo que ele orou, o nosso pai entregou pra ele, né? Amém. Deus abençoa quem ora, né? Deus responde orações, né? Infelizmente na época não tinha essa maturidade, né? Ou felizmente, talvez eu pediria algo totalmente diferente. Pode ser. Deus sabe o que faz, amiga. É verdade, pode ser. Mas uma coisa assim que é importante a gente dar ouvidos aos mais velhos. Porque eu fui criada pelos meus avós e a minha avó me ensinou muito sobre casamento, né? Ela me ensinou sobre os princípios que eu carrego hoje, né? Que é o casamento. Ela ficou 51 anos casada com meu avô, se eu não me engano. Então, ela me ensinou muito assim, casou, acabou, né? Não tem mais, vou casar, separar. Não, foi uma coisa que ela me ensinou. Né? Outra coisa que ela me ensinou é que se eu beijasse eu ia engravidar, então assim, a gente tem que filtrar. A gente precisa filtrar, né, o que a gente escuta, né? Tanto que eu fiquei desesperada quando isso aconteceu, achei que eu ia engravidar de verdade. Então assim, a gente filtra, né? Absorve o que realmente vai funcionar, né? Então, mas assim, eu sou muito grata assim pela minha avó, né? Ela não foi uma pessoa muito fácil. Né? Então, a educação mais antiga a gente sabe, né, que a educação ela vinha pelo laço, vamos dizer assim, né? Mas os princípios, os valores que eu carrego hoje foi por conta de ensinamentos dela, né? Então, muita coisa assim que eu entendo hoje, que eu tenho maturidade, foi pelos ensinamentos dela, né? A gente não aprende nada sozinho, a gente sempre aprende com as pessoas, né? Então, a gente ensina e a gente aprende, né? Com certeza. Então, eu acho que resumindo seria isso. Amém. Que lindo, né? Ela não é muito parecida comigo. É a tua irmã gêmea. Olha, eu tenho algumas irmãs, gente perdida por esse mundo que eu nem sabia, né? Mas que bênção. E amiga, conta pra nós assim, qual foi o momento em que verdadeiramente tu entendeu que aquilo era um encontro com Jesus? Que tipo assim, não, isso aqui, tipo assim, a virada de chave, o divisor de águas na tua vida. O divisor de águas na minha vida foi na Igreja da Família, onde eu congreguei em Joinville. Lá é uma igreja que ensina muito sobre batalha espiritual, né? Então nós aprendemos muito sobre isso, muito mesmo. A gente mergulhava assim, porque o nosso pastor ensinava muito isso. Porque a todo momento a gente sempre, né, tem que estar preparado, nós temos que estar preparado para tudo, né? Exato. Jesus mesmo falou que existem demônios, por exemplo, que só saem através de jejum e oração, né? Então, tanto que os discípulos não conseguiram, né, expulsar justamente porque na época que Jesus estava com eles não precisavam jejuar. Porque o noivo estava ali. Porque o noivo estava ali. Então, a partir do momento que Jesus não estivesse, enfim, mais ali, eles precisariam jejuar. Então, nós temos que ter o jejum e a oração como uma prática. Mas aí eu tenho que fazer jejum todos os dias? Depende, você pode fazer uma vez por semana, uma vez a cada 15, conforme né, o teu corpo, conforme a demanda, e você decide a forma que tu vai fazer o jejum, mas a questão é que a carne, ela precisa desse sacrifício para que a gente seja mais sensível às coisas. Exato. Né? Então, para que a gente tenha essa sensibilidade, né? Para que a gente chore na abertura de um podcast, né? E para que a gente tenha realmente a autoridade, essa sensibilidade, ela vem com a autoridade também, né? Então, até me perdi na pergunta. Eu tenho TDAH, tá? O divisor de águas. Divisor de águas. Então, ali naquela igreja realmente foi um divisor de águas na minha vida. Ali aconteceu muitas coisas, milagres, aconteceram libertações, aconteceram assim curas que eu nunca, jamais imaginaria presenciar, né? Então, algo assim muito impactante que aconteceu comigo lá foi no final do culto, porque Jesus ele faz na hora que ele bem entender. Então, no final do culto nós estávamos umas 10 pessoas mais ou menos,
E aí, ali, chegou uma senhora por um pastor que estava lá com a gente, que é o Maquian, ele tem esse dom, né? Então, de cura e libertação, né? Através da vida dele, ele é muito usado. Então, ela chegou lá e pediu uma oração para ele. E a gente estava lá, né? Estávamos lá no grupo de jovens, e aí ele falou assim, orou, né, por ela, e ela caiu na unção, vamos dizer assim. E aí ele falou assim, olha, agora vocês pegam cada extremidade dela. E eu peguei na cabeça dela e falou, agora vocês comecem a orar. E a gente começou a orar. E naquela hora, aquele momento, ela começou a inchar, a inflar e a ficar bem vermelha, assim, todo o corpo inteiro dela. Nossa. Né? E aí o pastor falou assim, ela tá passando por uma transfusão de sangue. E Meu eu Deus, não eu tô sabia, toda arrepiada. eu não sabia. E eu mantive ali na cabeça dela, e a gente orando e tudo mais, né? E cada um numa extremidade. E daí o pastor falou assim, agora vocês deixam ela bem quietinha, porque Jesus vai fazer o que precisa ser feito. E Nossa. quando essa mulher levantou, ela saiu correndo pela igreja. Ela falou que ela tinha visto Jesus e que Jesus falava para ela que ela tinha sido curada da AIDS, e a gente não sabia que ela tinha AIDS, né? Então, e nem o pastor, ninguém sabia que ela tinha, e foi inclusive acho que o falecido marido dela que tinha passado para ela, enfim, foi uma história bem difícil dela. Então ela foi curada ali na nossa frente de uma transfusão de sangue, sabe? Então foi algo assim muito impactante para mim. Como isso né? edifica, né? Edifica a nossa fé, Nossa. né? A gente poder visualizar, porque o Senhor podia simplesmente, né, Só ter curado. fazer um milagre, ter curado. mas Ele escolheu usar pessoas, Sim. né? E quando a gente presencia milagres, né? Quando a gente acompanha milagres, quando a gente percebe, né, que as coisas aos nossos olhos, as coisas humanas, né, logicamente não é possível acontecer, e a gente vê o mover de Deus, porque logicamente é impossível acontecer, nossa, isso faz com que a gente cada vez mais queira esse relacionamento, essa intimidade com Deus, né? E contextualizando tudo isso, você, Bia, é uma pessoa que me inspira nesse sentido, e eu quero que tu traga, né, existência para as mulheres sobre isso, porque eu vejo tu trazendo muito o Espírito Santo como realmente teu verdadeiro companheiro, teu melhor amigo, Sim, né? teu parça. Teu parça. E ela é maluquinha. E eu acho o máximo, adoro pessoas malucas do meu lado. Não sei porque ela me olhou, não entendi. Eu não entendi, né? Mas tudo certo. Fala mais sobre esse teu relacionamento com o Espírito Santo, que eu acho maravilhoso, eu adoro. Uma coisa que eu falo, que vocês já estão acostumadas, né? É porque andar com Jesus é impossível tu ter uma sanidade. Não tem Exato. como, né? Porque se o profeta andou com as nádegas de fora por 3 anos para exortar o Egito, imagina, né? Então, se tem gente pelada na palavra, imagina se a gente não vai ser doido também, né? Então, assim, eu sempre carrego, né, isso comigo, porque a manifestação da glória de Deus é a coisa mais linda que tem, porque Jesus, ele é um cheiroso, sabe? Amém. E quando ele chega, assim, o ambiente muda, tudo muda, sabe? É uma coisa, assim, que não tem explicação, né? Então, quando eu falo, assim, que o Espírito Santo, ele é meu parça, porque ele é mesmo. A gente vai no banheiro juntos, a gente toma banho juntos, a gente dorme juntos, né? A gente faz tudo juntos, tudo, né? Inclusive fazer coisas de casa junto, que eu falo pra ele, olha, a gente tem muita coisa pra fazer hoje, né? Se tu não me ajudar e alongar os meus minutos, eu não vou conseguir. Então, assim, bora trabalhar nós dois, né? Então, o diálogo que eu tenho com ele, até a gente vai tomar café, eu puxo a cadeirinha pra ele sentar pra gente tomar café, né? Por quê? Porque ele tá todo momento comigo, ele é uma pessoa. E como ele é uma pessoa, por exemplo, eu consigo ver a Michelle, ela é uma pessoa, sabe? Mas se ela não tiver a carcaça, ela continua sendo uma pessoa. E o Espírito Santo é isso. Então ele se entristece, ele chora, ele ri, ele dá gargalhadas, a gente fica que nem uns doidos lá, ele rindo à toa, né? Então, mas por quê? Porque ele é uma pessoa, ele só não tem a carcaça. Quando eu vou comer uma coisa Que muito no caso gostosa, somos nós a carcaça, né? que é o corpo, né? Sim. Então, quando eu vou comer uma coisa muito gostosa, eu falo pra ele, ai, pena que tu não pode comer isso aqui. Olha, tá assim, explodindo na minha boca, eu falo pra ele. Eu acho que ele deve salivar comigo, sabe? De tão gostoso que eu tô comendo aquilo ali. Então, a gente tem um relacionamento bem aproximado. E Bia, como que começou tudo isso, assim, de tu realmente ter esse relacionamento e trazer ele realmente como uma pessoa, assim, do teu lado, na tua vida, a todo momento? Primeiro que é o que tá escrito, Sim. né? Então, a partir do momento que eu entendo
que ele é uma pessoa, dificilmente eu vou tratar ele como um espírito, né? Apesar que ele é o Espírito de Deus. Não, eu digo assim no sentido de, aquela pomba que não sei o quê, sabe, o Espírito é diferente, né? Quando a gente trata o Espírito Santo como nosso amigo, como nosso ajudador, né? E como pessoa, né? Quando a gente entende isso, a gente cuida o que vai falar, da forma que vai falar, para que ele não fique triste com a gente, para que ele não se fira, né? Por quê? Porque a gente sabe que ele é uma pessoa, então ele tem as suas, vamos assim, as suas emoções, né? Como se fosse, não é bem emoções, mas é só para poder contextualizar e trazer para a realidade, né? Aqui que a gente tá falando. Mas o Espírito Santo, ele é sim uma pessoa e a gente precisa ter cuidado. Eu não vou chegar pra Michelle, sabendo, conhecendo a Michelle, né? Chegar e falar atropelando a Michelle de qualquer jeito, da forma, entende? Eu não vou chegar impondo as coisas pra ela, porque eu sei que ela vai se magoar, ela vai se ferir, né? Então eu evito esse tipo de coisa. Então a gente sempre tá conversando, papeando. Às vezes eu falo assim, tu não me avisou com isso aqui, né? Não enxergasse isso aqui pra mim, eu falo pra ele, né? Então a gente brinca muito, né? Eu e ele, a gente brinca bastante. E assim, e pra você ter esse relacionamento e estar junto com ele, o que nos edifica no sentido de estar constante, o fogo constante, é a língua lá de casa, né? É tu falar a língua lá de casa, que é o quê? A oração em línguas, ela edifica o nosso corpo, ela edifica a nossa fé, né? Então a gente tá sempre tendo ali a oração, a oração em línguas, ela não pode ser só um momento, né? A gente não pode viver só de um momento, né? A gente precisa realmente estar aprofundado, estar mergulhado em Cristo para que realmente aquilo, né? Não dá para ser só na emoção, né? E fala mais sobre isso, essa oração em línguas, né? Daqui a pouco tem uma mulher que ainda não teve a oportunidade, né, de receber esse dom. Como que é a tua experiência ali com relação a falar em línguas, né? Eu fui batizada dormindo. Bem diferente. Não poderia ser diferente, na verdade. Vindo dela não, né, senhor? Quando eu acho que eu sou a parte louca da história. Eu fui batizada dormindo, né? Eu queria muito, muito mesmo. E eu fui dormir, eu falei, Senhor, eu não tinha na época, né, a intimidade que eu tenho hoje, porque a intimidade é uma coisa que tu constrói, né, então é algo progressivo, né, isso com qualquer pessoa, e com o nosso pai também não seria diferente. Então, o relacionamento, ele precisa ser cultivado, então por isso que ele é algo progressivo, né. Esse batismo aconteceu comigo dormindo, porque eu fui dormir não falando e acordei falando, foi isso. Acordei falando em línguas e a partir dali eu nunca mais parei, né? Então, em todo momento ali, por exemplo, eu entrei aqui no local, eu estava falando em línguas. Eu estou no banho, eu estou falando em línguas. Então, por quê? Porque isso está escrito, né? Está escrito que a oração em línguas ela edifica. E nesse período, tu caminhava com pessoas específicas que te discipulavam e te traziam à existência isso. Obviamente, tu tinha esse relacionamento, né, com Deus, fazia a leitura da palavra, mas tu tinha pessoas perto, né, que daqui a pouco te ajudavam nessa jornada, porque a gente fala muito sobre isso, né, da importância de ter as pessoas no ciclo certo, no momento certo, né. E até que nos discipulem, né. Exato, é muito importante. Nós temos um casal, né, que hoje eles são pastores da Mevan. Eu tenho uma paixãozinha pela Mevan, né, até pela questão do reino, porque eu acredito muito nisso, né, e eu amo isso, e foi uma das primeiras ministrações de Cristo, foi a primeira, inclusive, né, que o reino estava vindo, né, arrependei-vos porque é chegada, né, o reino, então eu sou muito pelo reino, né, eu amo isso. E esses pastores, no caso, na época eles não eram pastores, mas eles são nossos padrinhos de casamento, inclusive, né, eles sempre nos orientavam bastante, né, quanto à palavra, né, foi assim um casal muito direcionado, tanto que nós temos uma amizade assim mais de 10 anos, né, com eles, e eles são pessoas assim muito abençoadas, de verdade, eles foram colocados na nossa vida assim de forma que não tem explicação, sabe, tanto que ela, né, a esposa no caso, ela brigando comigo, ela dizia assim, eu não sei por que Deus colocou amor em mim na tua vida, não sei por quê, mas eu tô aqui te falando porque ele mandou te falar, brigando comigo, me exortando com amor, sabe, e falava assim, eu não escolhi te amar. Né, eu não
não sei, foi Deus que botou a mão na minha vida por ti, e eu tô aqui te exortando. Então, assim, foi dessa forma que a gente começou a amizade, né? Ai, Deus. Então, e como eu gosto das coisas loucas, né? Então, eu já me apeguei, né? Já me apeguei. Eu gosto de ti. A pessoa tava brava porque me amava. Pra mim, assim, era a coisa mais louca que tinha, né? Então, na época, e aí eu me aproximei dela e ela realmente, assim, ela é uma bênção na minha vida, sabe? É uma mulher, assim, de Deus, assim, uma mulher, assim, que é uma inspiração, sabe? Até eu preciso achar formas de honrar a vida deles, assim, porque realmente eles são pessoas, assim, que fizeram uma diferença gigantesca na nossa vida, sabe? Glória a Deus. Então, até eu contava as coisas pra ela, eu levantava os cabelos assim, meu Deus, eu não acredito, né? Porque eu sempre fui muito doidinha, assim, sempre fui muito eu, né? Sempre fui muito assim, né? Então, e Jesus usa cada um através da sua essência, né? Com certeza. Então, eu acho que, assim, eles foram essenciais na nossa vida, assim, na caminhada, sabe? E depois nós fomos pra igreja, né, pra essa igreja da família, em Joinville, onde também nós conhecemos um casal, onde na porta o homem chegou pra nós e vocês são bem-vindos e tal, vocês conhecem Jesus, não sei o que. Eu achava que ele era vendedor, porque o jeito que ele vendeu Jesus pra mim, eu comprava na hora, sabe? E tanto que eu falei pra ele depois, eu falei, não, tu trabalha com vendas. Ele, não trabalha com vendas, né? Mas por quê? Porque o ministério dele é evangelista, né? Então, nós temos dentro da igreja um corpo perfeito, né? Que é o que está escrito, o corpo de Cristo perfeito. Existem 5 ministérios, que é o apóstolo, o mestre, o profeta, o evangelista e o pastor, né? Então, são ministérios diferentes. Pode ver que existem igrejas que tem aquele pastor que é um profeta, sim, que é diferente a linguagem da igreja. Existe aquela igreja que é mais mestre, o ministério, né? O pastor daquela igreja é mais mestre, né? Então é mais do ensino, é mais da educação. Existe aquele pastor que ele é pastorzão mesmo, parece um paizão, sabe? Ele exerce aquela paternidade, assim. Então é o ministério pastoreio, né? Ministério pastoral. Então, nesses 5 ministérios, então um dele é evangelista, né? Então ele é muito assim, muito, né? Muito. E até a gente fazia desafios com ele, né? Eu duvido, a gente saía da igreja do culto de adolescentes lá. Eu já adulta, né? Eu do culto de adolescentes, sim. E aí, lá a gente desafiava ele. Eu duvido que tu vai lá naquela mesa lá e faz aquele casal aceitar Jesus, né? E ele foi lá, deu 10 minutos, ele voltou e o casal tinha aceitado Jesus, assim. Uma coisa absurda, assim, sabe? Fora da curva, né? Então, ele é uma pessoa, assim, que a gente tem de exemplo, né? Até em questão de sermos pais, né? A gente não é pai, a gente não tem filho. Mas ele é um exemplo de pai, assim, também. Que benção. Então a gente se inspira muito assim na forma que ele educa os filhos, né, na intimidade que ele tem com os filhos. Então a gente se inspira muito nele também, até por questões de pais, né? Então o nosso pai, né, ele direcionou pessoas realmente que agregaram na nossa vida. Então a gente aprendeu muito e lá eu subia muito no monte, né? A gente orava muito, a gente buscava muito, sabe? Que hoje não se tem mais isso, né? Desta forma, assim. A gente ia no monte muito, né? Até nessa igreja, a primeira igreja onde eu fiquei 3 anos sem confessar Cristo, né? Por falta de orientação, a gente subia ao monte lá e as folhas no chão, todas elas iluminavam. Assim, eu já vi. Né? É lindo. E não tinha luz, nada. Então as folhas no chão secas, elas tinham uma luminosidade de um verde fluorescente, assim. E lá tinha de tudo que é bicho, né? Aranha, tinha de tudo, né? Só que a gente nunca foi acometido de nada disso, né? Então a gente subia, era muito bom. E um dia assim, uma chuva que caía assim que, olha, parecia que a nuvem tava em cima da nossa cabeça, assim, né? Sabe? Então, e ali, mesmo nesse dia, assim, todas as folhas no chão, elas iluminavam, assim, sabe? Mesmo com muita chuva. E tu amassava a folha, e mesmo a folha amassada, ela continuava fluorescente. Então era uma coisa assim era uma presença assim, algo realmente assim sobrenatural, sabe? Era muito bom, né? E eu sou muito adepta a subir monte, eu amo, né? A gente podia ir, né? Eu amo. Eu amo. O monte quanto mais difícil, porque lá pra gente subir a gente escalava realmente. E o nosso pastor muito querido, muito amado na época, né? Ele foi lá fazer uma escadinha no barro, sabe, pra gente conseguir subir. Mas assim, a gente descia a lama abaixo, né? A gente escorregava e descia, mas era muito bom, assim. Era gratificante realmente subir o monte, assim, é muito bom. E daí, lá no monte, assim, eu vi muita libertação, vi cura, vi batismo no Espírito, vi coisas assim
realmente assim, fora, né, da curva que a gente... E a gente não presencia mais isso, né? Porque, como a gente estava falando antes, como isso muda a forma como a gente vê as coisas do reino, né? A gente passa a olhar as coisas não como as coisas aqui do mundo, porque realmente a lógica não vai conseguir explicar, Não. né? E quando a gente presencia isso, transforma, né, a maneira como a gente enxerga como a gente é um grão de areia, né? Como a gente é insignificantemente pequeno. Muito. E essa questão do monte, ela é tão profunda, ela é tão forte, né? Jesus subia, né? Nos montes para falar com o Pai, enfim. E eu lembro que quando eu fazia isso com mais frequência, existia toda uma preparação. Né? Não é assim, vamos subir lá orar. Não, você precisava estar numa constância, né? Não é uma obrigatoriedade, mas para que você tenha essa sensibilidade no ambiente que vai estar sendo proporcionado, é importante uma preparação de consagração. Imagina, né, se alguém, enfim, ali acaba ficando possuído, como é que você vai agir se você entra ali a questão, né, do que a Bia trouxe no início da nossa conversa. Como é que você vai conduzir aquilo se você está olhando com os olhos carnais? A palavra é muito clara quando ela nos diz que tem coisas que são espirituais que se discernem no espírito. Tem coisas que é carne que você vai discernir de forma natural, de forma humana, né? E para que você tenha essa sensibilidade num ambiente como esse, é muito importante a preparação, assim. E era muito precioso essa questão das folhas florescendo, sabe? É fora do normal. E é algo assim que, nossa, eu nem me lembrava dessas experiências, sabe? Porque eu dizia assim, Deus, eu quero ver isso, eu quero ver isso. E aí era aquele momento, tipo assim, uau, a gente vai subir pro monte, sabe? Vou orar, vou me consagrar, vou fazer. Eram jejuns, assim, que eu conseguia fazer inclusive de 24 horas, que pra mim era um prazer estar jejuando, porque era realmente algo assim que fortificava o espírito. No início era difícil, porque nosso corpo sofre, né? Mas depois era tipo assim, é muito prazeroso, porque você sai dessa superficialidade, né? Que a gente vive muitas vezes por conta do automático e desse mundo alienado, né? Que por mais aquele que está de pé, cuide para que não caia, porque a gente às vezes entra no automático, que é normal não orar, é normal a gente não buscar, é normal a gente viver uma vida corrida, é normal, quando na verdade isso é comum. E normal é você ter intimidade, normal é você ter, né, um relacionamento com o Pai, porque nós fomos feitos para termos relacionamento, né? E normalmente também porque a gente acaba comparando, né? A gente não deve comparar, mas a gente acaba comparando ou pensando o que vão pensar a respeito disso, se acaso acontecer aquilo, né? Então, quando as coisas são do espírito, a gente precisa deixar fluir realmente, né? Eu tenho entrado nessa fase, sabe, de tipo assim, é eu e Cristo, de não se importar com o que os outros vão pensar, se vão pensar, se não vão. A Michelle, de novo, que se exploda, sabe, porque eu sei o que eu tenho buscado com o Senhor na minha intimidade. E são coisas que às vezes, não é que a gente não controla, porque nós somos seres racionais, mas é um instinto, assim, é uma fome, uma sede, que é como se o nosso espírito estivesse tão presente, o Espírito Santo de Deus estivesse tão presente nas nossas vidas, que se torna algo do tipo assim, que você consegue mensurar de que não vale a pena não se entregar, que não vale a pena você não mergulhar, que as outras coisas, as pessoas e tudo ao nosso redor vai passar, mas aquilo que é eterno, que Ele colocou em nós e que Ele faz através de nós, não, sabe? Então, é o que me ajuda em muitos momentos em que, na nossa própria igreja, né, que eu quero me entregar, que eu quero me jogar no chão, que eu quero ficar só ali, que me ajuda a vencer essas barreiras que eu vejo como setas do inimigo, sabe? Porque às vezes as pessoas nem estão nos olhando, é coisa da nossa mente sendo ali lançado, sabe? Para que a gente perca esse momento, perca essa sensibilidade, né? E Deus, Ele é muito maravilhoso, que quando você começa a vencer isso, principalmente através ali dos dons de línguas, para que você se conecte de forma diferente com o Pai, gente, não tem. E quando vem a oração quebra qualquer coisa ao nosso respeito, né? É até a questão de, quando tu fala assim, de se entregar, eu comento porque na época eu não sabia o que era isso, como fazer isso.
de que forma fazer isso, o que acontecia, né? O que é se entregar, né? Se entregar é um relacionamento que eu tenho todos os dias, então é algo progressivo. Exato. Então eu me entreguei ao meu marido, né? Ou seja, eu tenho um relacionamento com ele, né? Todos os dias. Primeiro ano de casamento foi bem difícil, depois a gente começou a se acertar porque houve comunicação. Então com o nosso pai, ele não é diferente, a gente precisa ter comunicação com ele, falar para ele o que a gente está sentindo, falar para ele o que está acontecendo, Exato. falar para ele o que a gente está precisando, não só coisas materiais, mas espirituais. Por exemplo, pai, eu gostaria muito de falar a língua lá de casa, né? Eu gostaria muito. Gente, pra vocês entenderem, a língua lá de casa é a língua da eternidade, sabe? Porque nós viemos de um lugar e nós voltaremos pra ele. Quando ela fala isso, é isso que ela tá querendo dizer, né? A língua lá de casa. E assim, ó, o dom de línguas, ele é um dom que ele é derramado, sim, Amém. a todos, porque em Pentecostes não ficou um de fora, foi derramado sobre todos, Sim. né? E se diz que oração em línguas edifica o nosso corpo, então por que tu consegue edificar e o outro não? Né? Então nosso pai é um pai justo, Sim. né? Então ele dá oportunidade para todos. Então se você pedir um dom, um talento, ele vai te dar. Ele Né? dá. Você vai pedir. Alguns pedem muito, outros pedem pouco, né? Às vezes a gente lembra, porque é relação de pai e filho realmente, né? Então hoje, se tu fala assim, pai, eu gostaria, por exemplo, tem minha mãe, né? Mãe, me dá essa vela. Aí tu fala, não, eu vou te dar. Aí eu fico, mãe, me dá essa vela, mãe, me dá essa vela. Enche o saco. É verdade. Toma aqui, pega de uma vez. É verdade, enche o saco, né? O nosso Deus, ele é pai, né? É assim, ele abriu um Oi, buraco e sou eu engoliu a de novo. Babilônia, entendeu? Então assim, ele também se estressa, vamos dizer, né? Então, ele é nosso pai. Então assim, pediu, beleza, fica na dispensação, vai orando, vai te consagrando, vai colocando a tua vida, teu coração ali, né? Porque o nosso coração é enganoso, então a gente tem que estar sempre colocando o nosso coração ali, né? À disposição do nosso pai. Então, aí quando não acontece, igual Moisés, pai, lembra-te que eu te pedi isso. Te lembra? Lembra que eu pedi? Não esquece de mim, tá? Só pra te lembrar aqui, eu vou dar só uma cutucada aqui, pra tu não esquecer de mim, tá bom? Que eu pedi isso aqui, se o senhor puder me dar, agradeço, né? Então, é algo assim que tu não precisa ficar ali apurrinhando, sabe? Porque ele tem tanta coisa pra fazer na nossa vida, são coisas assim que, normalmente é uma frase que eu falo, né? Sai correndo, porque tem que acompanhar o ritmo, né? Quando os propósitos e o caminho ele se alinha, você precisa acompanhar o ritmo, né? Às vezes as coisas, que nem eu já escutei, né? Às vezes falam, meu Deus, tanta coisa acontecendo muito rápido. Sai correndo e acompanha, né? Porque o nosso pai, ele não tem tempo a perder, né? Ele quer fazer acontecer, então, e a gente precisa se colocar como instrumento. Amém. Então eu já me perdi no que a gente estava falando de Amém. Mas então, assim, ó, a conversa, ela disse que ela era muito objetiva, né? Que ia dar uns 15 minutos. Fluiu tão bem, né? Glória a Deus, fugiu ali do nosso roteiro. Mas a gente quer deixar, né, uma mensagem final. Bia, deixa uma mensagem final para as mulheres, ou se quiser fazer uma oração, deixa o Espírito Santo te usar. Uma frase que eu carrego muito na questão de aproveita enquanto você tem a oportunidade de encontrar o Pai, porque uma hora a gente não vai mais ter essa oportunidade, né? Porque a gente precisa estar preparados para a qualquer momento o nosso Jesus voltar. A gente precisa estar preparados. A gente tem que estar preparado para alguém que vier pedir oração, se a pessoa manifestar, a gente tem que ter sim autoridade para isso. Então precisa ter a prática do jejum e da oração. Sim. Né? Então a gente se torna bom naquilo que a gente faz quando a gente repete várias vezes aquilo. Então a oração, a gente vai não repetir o que falar, mas repetir a ação. Né? Eu vou estar lá orando e falando com meu pai. A oração é a conversa, né? Nós estamos aqui orando uma com as outras, né? A gente está conversando. E sim, sempre coloque o Espírito Santo como teu companheiro, teu ajudador. Eu vou lavar louça, eu vou fazer alguma coisa, eu vou no banheiro, eu vou tomar banho, eu vou... Sabe? Sempre leva ele contigo. Sempre. Nunca deixe de lado, porque ele fica chateado. Ele não gosta de ser ignorado, né? Ele não gosta de ser... Quem que gosta de ser ignorado? Ninguém, né? Então, às vezes ele tá falando contigo, tu não percebe, tu ignora, né? Não faça isso. Né? Dê liberdade para que ele comande as coisas, para que ele comande a tua vida. E outra coisa, se você pedir algo pro Senhor, como dom de visão, dom de línguas, né? Se você pedir algo, né? Pede para ele, fala para ele, mas peça com entendimento de responsabilidade. Exato. Por quê? Porque se você pedir, você vai ser cobrada por tal.
Exato. Entende? Então, hoje, por exemplo, o Senhor me deu dom de visão. Então, eu vejo algumas coisas, né? A primeira vez que eu tive a visão foi de uma mulher se olhando no espelho e eu estava louvando no altar. Eu desci lá e falei pra ela: você não é nada daquilo que você está falando. Né? Eu te vi assim, te vi assado, você estava falando isso, e não tem nada a ver com a visão que Deus tem através, né, ao teu respeito. Então, quando você pede algo, você precisa entender que existe uma responsabilidade sobre aquele talento, sobre aquele dom que o nosso Pai te deu. Ele não te deu para tu enterrar, ele deu para tu usar. Além de usar, multiplicar, compartilhar, e a unção ela vai transbordar para que outras pessoas também sejam cheias, né? Então, assim, é uma mensagem um pouco longa, né? Mas aproveite a oportunidade enquanto ainda a gente consegue encontrar o nosso Pai. Glória a Deus. E eu entendo que é uma ótima oportunidade para você, mulher, né, que se identificou com a história da Bia, com tudo que ela compartilhou, né, conosco, uma oportunidade de daqui a pouco orar por essas mulheres, né, que daqui a pouco buscam dons, buscam algo a mais, buscam o reino, né? E estão nessa busca, não estão compreendendo o que é exatamente, né? Mas que estão, né? Estão na procura de algo diferente, algo a mais, algo... Um nível maior. Né? Exatamente. Vamos fazer uma oração para essas mulheres? Amém. Bia, tu faz para nós essa oração? Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela oportunidade de ainda podermos orar por essas mulheres. Direciona o Espírito Santo de forma muito intencional o caminho delas. Em nome de Jesus, que elas venham arder, queimar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, da mesma forma que nós conversamos, que da mesma forma que a gente brinca, que a gente conversa, que a gente ri, conversa com elas, brinca com elas, direciona a vida delas, para que elas tenham realmente verdadeira intimidade contigo. Aleluia. Em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, como profeta do Teu reino, Pai. Eu profetizo um renovo e um avivamento na vida dessas mulheres, Pai. Em nome de Jesus, que elas venham ser como a sarça ardente, Pai, que nunca se apaga. Em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo, venha arder no coração, no corpo, na alma, no espírito, no caminho, na família, lá basturiando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que elas venham a queimar, Senhor, que elas venham a queimar, Senhor, e a construir um altar, Pai, verdadeiramente Teu, Pai. Em nome de Jesus, que a oração, Senhor, dessas mulheres suba como cheiro suave, Senhor, as Tuas narinas, em nome de Jesus, e acampa, Senhor, os Teus anjos, Pai, ao redor delas. Em nome de Jesus, Pai, dá ordem aos Teus anjos, Senhor, a favor delas, Pai. Em nome de Jesus, que elas venham ser mulheres, Senhor, que sejam inspirações, Pai. Mulheres que sejam inspirações da Tua presença. Que sejam refletores da Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Ficamos por aqui, então, com mais um episódio. Que nós possamos, né, que Jesus possa, através das nossas vidas, ter edificado a tua vida, a tua história, mulher, que seja uma mulher intencional. Amém. Um beijo e fiquem com Deus.